eu sou Thaís Dávila. Está começando o programa Granja na TV, sua conexão diária com o agronegócio. A suspensão das dívidas acumuladas nos últimos anos pelos produtores rurais gaúchos, que terminaria amanhã, será prorrogada. A informação foi confirmada pelo Superintendente Federal da Agricultura no Rio Grande do Sul, José Kleber Dias de Souza. O limite foi estabelecido pelo governo federal em decorrência da catástrofe climática de maio, que arrasou a produção de alimentos no estado e comprometeu de vez a capacidade financeira dos produtores. A cadeia produtiva da carne bovina enfrenta desafios em diversas pontas e ainda precisa lutar contra alguns mitos. O Instituto Desenvolve Pecuária nasceu para unir as pontas da cadeia e encontrar estratégias para o enfrentamento de obstáculos. Hoje vamos conversar com Antônia Scalzilli, que é presidente do Instituto Desenvolve Pecuária. Tudo bem, Antônia? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, Antônia, o Instituto Desenvolve Pecuária é uma entidade jovem, mas já conta com muitas realizações, né? É verdade. É um instituto que surgiu na pandemia através de um grupo de WhatsApp de vários pecuaristas muito inconformados com algumas situações da época, que na verdade permanecem em alguns momentos, né? São crises e crises que a gente enfrenta, alguns obstáculos que a gente transpõe e vai avançando, mas iniciou assim, entendendo que a gente precisava se unir para evoluir e avançar como pecuária do Rio Grande do Sul. E como foi que ocorreu a chamada para os demais elos da cadeia produtiva para alinhar os discursos e trabalhar em prol do setor? Exatamente. A ideia do fórum, que esse ano foi o terceiro, é de que se unissem todos os elos da cadeia justamente por uma ideia que a gente sentia de completa desunião e desavenças de lado a lado. Então a ideia foi, no primeiro ano, colocar todas as partes na mesa para conversar. E foi tão proveitosa a conversa que se criou um relacionamento, um entendimento de que uma parte precisa da outra e precisa conversar, precisa entender que um precisa do outro. Então foram 2 anos de bastante conversa, onde a gente passou a identificar quem são as pessoas, passou a olhar na mesma direção. E esse ano a gente pensou em fazer algo diferente, a gente pensou em avançar, porque a gente precisa sempre ir além. A partir do momento que nós sabemos quem são as pessoas, sabemos como podemos contribuir em cada elo e assim ir desenvolvendo a nossa pecuária, a gente quis dar esse ano um passo adiante. A gente quis focar muito na comunicação, porque a gente percebe que o consumidor urbano, ele não conhece o sistema produtivo da pecuária, ele não sabe como aquela carne que ele encontra na gôndola é produzida, qual é o sistema. Precisa sim entender que a gente tem uma pecuária de qualidade, que a gente precisa, ainda mais nesse momento, esse ano que se falou tanto em enaltecer aquilo que é nosso, valorizar aquilo que é nosso. Então a gente focou muito na questão da comunicação, estratégias de comunicação. A gente percebe que hoje o consumidor é um consumidor muito preocupado com os efeitos desse consumo, ele é muito engajado em pautas ambientais, falando em sustentabilidade, questão de bem-estar animal, e a gente precisa comunicar tudo isso, porque nós temos isso. Então, focamos muito nisso. Fizemos um evento de um dia inteiro, aonde na parte da manhã a gente chamou de um evento da porteira para fora, justamente porque a gente sabe que trabalha muito dentro das propriedades, fala muito para o nosso público e precisa falar melhor da porteira para fora. Então, foi esse o enfoque. Foram 3 palestras bem diferentes, muito produtivas, e eu senti que o pessoal saiu de manhã com uma sensação diferente, de um conhecimento agregado. Então tivemos uma primeira palestra do pessoal do Manda Brasa, que são os donos da rede dos restaurantes do 20/9, 1835, junto com o pessoal do Silva, Frigorífico Silva, que são parceiros. Então falaram bastante das estratégias de comunicar essa carne para os restaurantes, quais são as estratégias que eles usam, então. E no segundo momento tivemos a palestra, uma riquíssima palestra do Roberto Gresselet, que nos presenteou com grandes falas importantes, duras, mas muito francas, que eu acho que é assim que a gente evolui. E falou também o Luizinho, querido Luizinho do Frigorífico Coqueiro,
E terminamos amanhã, então, com uma palestra muito disruptiva, como a gente diz hoje, que foi o Dr. Fernando Bastos, falando dos benefícios do consumo da carne, todos os efeitos benéficos, então, desse consumo para o nosso organismo. Então, foi realmente uma manhã muito diferente. E na tarde a gente fez ao contrário, a gente fez o porteira para dentro, onde nós, pecuaristas, discutimos ainda quais são os nossos problemas, como precisamos evoluir para aquilo que a gente entende que seja necessário aqui no estado. O pecuarista é muito bom em produzir. Como pensar em outros aspectos também? Eu acho que novas gerações estão chegando e eu acho que os estudos têm mostrado que quem não evoluir, quem não modificar o seu formato de trabalho vai ser tomado por... vai ser levado. Estima-se que até 2040, 50% dos pecuaristas não vão estar mais na atividade. Então, ou as novas gerações entram e fazem diferente, porque hoje as empresas, as instâncias são empresas rurais, no ambiente rural. E a gente precisa ter método, ter métrica, ter a empresa na mão, com dados para entender aonde precisa se evoluir. Então, eu acredito muito numa mudança de comportamento, de entendimento dessas gerações que estão vindo, e muita gente está vindo para a pecuária de outros lugares, o que é muito bom, porque são ideias novas, existe um entendimento de que o Rio Grande do Sul precisa recuperar um status que já teve, que hoje nós perdemos. Então, eu acredito muito nessa juventude que vai fazer diferente, porque para se ter resultados diferentes, só fazendo diferente. E você, como jovem representante dos pecuaristas, quais são as principais resistências que você encontra quando propõe novos encaminhamentos? Sabes que a gente percebe que as pessoas estão com essa compreensão. Existe hoje muita disponibilidade de boa informação. Existem excelentes cursos oferecidos, então a informação circula. Hoje até o desafio é controlar o excesso de informação. Então a gente começa a perceber que essa chave está mudando no ambiente rural também, que é muito bom. Sempre a informação, a modernização, a inovação, ela chega no campo através da agricultura. E hoje, como praticamente todo pecuarista, ele acaba trabalhando com a agricultura também, existe uma integração das duas atividades, é algo que chega na pecuária também e acho que essa chave está virando. O pecuarista que está trabalhando com integração lavoura-pecuária está aprendendo bastante com a organização e os calendários do agricultor. Isso já traz alguma diferença para a pecuária gaúcha? É verdade, é verdade. O agricultor, ele sabe que a lavoura não aguenta desaforo. A pecuária aguenta muito mais desaforo, é uma atividade até então mais conservadora. Só que então, é bem como tu disseste, como praticamente todo pecuarista é lavoureiro, também é agricultor, ele entendeu que precisa de muita métrica, de muito controle de informações e precisa entender que aquilo que ele não controla, ele não consegue saber, ele precisa até na tomada de decisões, ele precisa saber aonde que estão as falhas, aonde que ele precisa evoluir. Então, ele precisa dessa métrica para continuar evoluindo e continuar levando a pecuária. Urge que a gente recupere os estados que já teve. O Roberto Grenselec, que você mencionou aí, foi um dos palestrantes do fórum. Você disse que ele foi bastante duro em algumas falas. Qual foi a mensagem que você avalia que mais marcou e deve ser levada em consideração pelo pessoal da pecuária? Eu disse para ele ao final que a palestra dele foi um presente. Eu agradeci muito, porque eu acredito que as verdades devem ser ditas. E a mensagem que ficou ao final foi justamente o título da palestra dele. Ou a gente troteia ou a gente sai da estrada. A gente precisa focar muito nos nossos problemas, precisa entender e aceitá-los, que a gente precisa evoluir, precisa se organizar como Estado, pensando em pecuária do Rio Grande do Sul. E a gente tem muita coisa para correr atrás. Então, nós dormimos durante algum tempo em berço esplêndido e precisamos... É para ontem que a gente precisa agir. E o Fernando Bastos, que você mencionou também, que palestrou durante o fórum, trouxe argumentos importantes sobre o consumo para a carne bovina na saúde humana?
Na verdade, a importância da fala do doutor Fernando é porque nós não somos cientistas. A gente come carne porque a gente ama o que produz e que a gente sabe. É muito fácil a gente entender aquilo que ele disse lá. A gente sente os benefícios dessa dieta, desse consumo de carne. Então, eu acho que ter conosco um cientista, alguém que realmente estuda e tem dados, eu acho que é extremamente enriquecedor. Ter alguém como o Dr. Fernando comunicando aquilo que a gente produz e realmente trazendo argumentos que são irrefutáveis, com estudos sérios, é fantástico. A gente precisa, e o sentimento do final da manhã que nós tínhamos era de missão cumprida, porque a gente está no início da cadeia, a gente sabe o que produz, sabe o valor daquilo que a gente produz, em termos de saúde, inclusive, e ter alguém lá do outro lado da ponta, que não é produtor, que não é pecuarista, e que fala tão bem, porque realmente é isso mesmo, as coisas estão ali comprovadas cientificamente, é fantástico, é fantástico. Foi uma manhã muito rica. Antônia, quais são os planos para a Expo Inter, que já está chegando? Pois então, um dos nossos pilares para essa gestão, e que tem muito a ver com o que foi falado pelo Roberto Gracelier, é a promoção do Instituto da Carne Gaúcha. A gente entende que precisamos pensar o nosso estado como uma grande Estância Rio Grande do Sul, onde nós temos animais de qualidade, temos muita sustentabilidade, temos grandes diferenciais do restante do Brasil e a gente precisa focar nessa construção. Então, durante a Expo Inter, a gente vai apresentar essa caminhada que a gente vem fazendo. Precisamos que os pecuaristas saibam e a gente organize um nicho de carne premium para poder ser ofertada nos melhores restaurantes do Brasil. Obrigada, Antônia Scalzilli, presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, Thaís, por mais esse acompanhamento. Obrigada pelo espaço e estamos sempre à disposição. A Granja na TV faz um rápido intervalo e já volta. Estamos de volta com o programa A Granja na TV. E quarta-feira temos o nosso Fala Professor, o momento de ouvirmos a academia. Hoje vamos à Faculdade de Agronomia da UBRA para entender como está esse inverno para o agro gaúcho. Olá! No Fala Professor de hoje vamos falar sobre o inverno deste ano na produção gaúcha. O outono terminou com muita chuva e a gente está enfrentando um inverno bastante chuvoso. Para conversar sobre isso, explicar como isso impacta na produção, eu estou aqui com o professor Fernando Pfeiffer, coordenador do curso de agronomia da UBRA. Tudo bem, professor? Então, começo lhe perguntando como esse fim de outono e esse começo de inverno chuvoso impactam na nossa produção. Bom dia a todos. A gente tem num primeiro momento, né, a questão da chuva bastante importante no quesito de produção de pasto, principalmente, né? Então a gente sai do inverno, começa um inverno, né, bastante chuvoso, teve um maio, né, que foi um recorde de chuva no estado todo. Então, no momento que havia implantação das pastagens, essa pastagem acabou atrasando, né, e no momento da implantação dela, até o período de começar os primeiros pastejos, isso acaba atrasando em função principalmente da falta de luminosidade. Essa questão da falta de luminosidade, qual foi o tamanho dessa falta de luminosidade e como é que ela impactou de fato também na produção? Bom, a gente tem dados, né, que, por exemplo, o que a gente precisa para uma boa lavoura se desenvolver, uma boa pastagem se desenvolver? Nada mais são as duas do que duas plantas que precisam de luz, né? Então, os dados do mês de maio, a gente tem que, durante todo o mês, a gente teve 3 dias de fotossíntese positiva, ou seja, 3 dias onde houve basicamente um desenvolvimento da planta, um crescimento da planta. E nos outros dias, essa planta estancou, ou seja, justamente pela falta de luminosidade que é o que faz ela se desenvolver de forma plena. E o senhor comentou isso impacta na questão do pasto, né? Para a produção agropecuária, então, né? Esse atraso no pasto, de levar o rebanho para o pasto, que consequências tem? Bom, como havíamos comentado no início, é uma cadeia
produtiva, e é um efeito cascata que isso acontece, né? Então, se atrasa a semeadura do pasto, se atrasa a entrada dos animais, esses animais eles vão permanecer mais tempo, ou deveriam permanecer mais tempo, eles vão sair, né, num período posterior e vai atrasar principalmente as próximas lavouras de verão, né? Entendendo que no estado do Rio Grande do Sul a gente tem lavouras de inverno, lavouras de verão, e basicamente onde não há lavouras de inverno a gente tem o período da pastagem, né? Então, atrasando esse período de semeadura, entrada dos animais e posteriormente a saída dos animais da pastagem, pode haver um atraso na semeadura da lavoura de verão depois. E no inverno, a gente tem nos últimos anos aí tido invernos de frio menos intenso e por um período mais curto. Isso tem feito diferença nas lavouras de inverno? Alguns pontos específicos pode ter, né? Porque a gente, por exemplo, nas lavouras de inverno, principalmente trigo, que é a lavoura principal que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, ela precisa de algumas horas de frio para ter o seu pleno desenvolvimento, né? Então, esse contar de horas ou menos dias frios tem um impacto, sim, na qualidade do produto, né? Principalmente no produto final. Então, esse trigo, em vez de ser um trigo para ser para a indústria, ele vai acabar sendo um trigo, né, tendo uma classificação mais inferior, né? Então, justamente em função desse impacto do frio. E como o produtor pode enfrentar essa situação? Existe alternativa para, de repente, melhorar essa produção do trigo ou daqui a pouco acelerar a pastagem? Como a gente diz, a gente trabalha numa indústria a céu aberto, né? Não tem como a gente fazer mais do que alguns turnos de produção durante o dia. A gente não tem como incrementar, né, a produção, porque a gente depende dessa luminosidade, da questão de chuva, da questão de falta de chuva também. Tudo isso é importante no sistema, né? O que o produtor tem que ter em mente é isso, que ele tem que trabalhar com essas incertezas do clima, né? E como a gente fala em sala de aula, né, as boas práticas de manejo, principalmente de solo, que isso vai garantir em época de déficit hídrico uma umidade no solo, né, com práticas de plantio direto, associação e rotação de culturas, né? Isso tem um impacto bastante grande e minimiza os efeitos, principalmente da estiagem. E diante desse cenário que a gente já vê, desse fim de outono, né, que foi bastante chuvoso, esse inverno chuvoso e com menos intensidade dos dias frios, é possível já fazer uma projeção de como vai ser a safra desse período? Olha, a projeção a gente tem assim que até o final do inverno, né, a gente tem alguns veranicos, vamos dizer assim, né? Então isso aí pode dar um impacto importante, né, na produção, mas também a gente não consegue fazer uma previsão tão precisa, vamos dizer assim, do impacto que isso vai ter, né? A gente sabe que está saindo de uma época de mais chuva e vai para uma época de menos chuva, então isso aí, esse impacto direto, assim, a gente não consegue prever, né? Porque tá muito aleatório a nossa condição climática, né? Por exemplo, no mês de julho, né, teve uma época de bastante calor, e na primeira semana lá do mês de julho a gente teve bastante frio, então isso aí tá muito diferente assim nessas épocas. Entendido. Professor Fernando Pfeiffer, coordenador do curso de Agronomia da UBRA, muito obrigado. Esse foi o Fala Professor, eu sou Giovanni de Oliveira. Thaís, volto contigo no estúdio. E hoje, como prometemos aqui no programa, vamos conhecer o primeiro infográfico do Sacred Cow com a divulgadora científica Lívia Padilha. Como nós falamos na última entrevista e mostramos o livro Sacred Cow, comentamos que ele seria traduzido para o português e agora nós já temos uma data. No dia 5 de setembro, ele vai ser lançado com o título de A Carne Nossa de Cada Dia. Então a gente terá ele em breve em português e eu tenho a honra de ter revisado tecnicamente essa tradução e a tradução dos infográficos se mantiveram. Então todos os infográficos que eu já tinha feito a tradução foram mantidos nesse livro e agora, a partir de hoje, a gente vai começar aqui com a parte nutricional, falando um pouquinho, mostrando um deles e falando um pouquinho sobre ele. Então o primeiro, ele já desmistifica a questão do consumo da carne bovina e o título é muito bom porque diz que nós não estamos comendo carne demais. E se vocês perceberem aqui e notarem no gráfico, nós temos aqui uma diferença desde os anos 70 até 2017, a diferença aqui nas quantidades de diversos alimentos. Então temos em verde, em tons de verde,
alimentos à base de plantas, como os grãos, os óleos, por exemplo, de cozinha, industrialmente feitos, industrializados, ultraprocessados, e temos outros alimentos ali em tons de laranja, vermelho, de origem animal, dentre eles a carne bovina. E como vocês podem notar, nessa parte na base ali dessas duas áreas vermelhas, a gente tem um consumo constante e até diminuído nos Estados Unidos, que são esses dados do infográfico. E no mundo inteiro isso acontece. Esse consumo tem se mantido constante globalmente, principalmente porque a gente tem, nos países mais desenvolvidos, um consumo diminuindo, e nos países que estão em desenvolvimento, um consumo aumentado. Então, no geral, globalmente, ele se mantém constante. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem diminuído esse consumo. E de outros alimentos tem aumentado bastante. Então, está aí o primeiro mito sobre o consumo de carne bovina. E você sabe a diferença entre a pecuária que usa tecnologia e a pecuária de precisão? O professor Júlio Barcelos explica. Agora você está perguntando a diferença, então, entre o uso de tecnologia e a inovação, de fato, e também o uso de tecnologia e a pecuária de precisão. Então, quando a gente trabalha com as tecnologias dentro da fazenda, a gente tem que entender que tecnologia não está diretamente associada à pecuária de precisão. Quando nós temos o uso da tecnologia, é qualquer tipo de ação que a gente tem de processos, insumos e produtos que a gente trabalha dentro da propriedade. Então, a partir do momento que a gente trabalha com uma inseminação artificial, com manejo de pastagens, ou até mesmo com o uso de diferentes ordenhas, se for pagado de leite, por exemplo, a gente está trabalhando com tecnologia. A inovação tecnológica é quando eu começo a utilizar essa tecnologia com um olhar diferente. Ao invés de eu trabalhar com a pesagem do animal, eu utilizo a pesagem por imagem. Aí eu estou sendo inovador dentro daquilo que eu estou fazendo, que é o estado da arte, que é o pesar o animal. O uso da ferramenta, do conhecimento, zootecnia de precisão, parte do momento que eu pego todas as tecnologias que já existem dentro da fazenda e começo a ter uso de forma mais eficiente. Aí entra os equipamentos que nós temos e os processos que nós temos. No caso, por exemplo, como eu falei, é o uso da pesagem por imagem. Ela é uma tecnologia extremamente aplicada, só que tem um conceito de tecnologia, inovação e zootecnia de precisão dentro dela. Pela realidade que a gente encontra hoje na fazenda, o produtor ele já está conseguindo fazer esse uso da tecnologia para uma produção com precisão, ou ainda está, de repente, usa o drone só para fazer imagens no TikTok? Sei. Então, o grande gargalo que nós temos hoje é cultural, né? A maioria dos pecuaristas ainda tem a cultura ainda arraigada naquele conceito tradicionalista da produção. Ele não olha a pecuária dele, a fazenda dele, como uma empresa. E a gente sabe que para a empresa poder crescer tem que inovar, e as inovações podem ser tanto de processos, insumos ou produtos. E hoje a gente percebe que existe ainda essa dificuldade. Então, a maior parte das fazendas ainda não trabalham com os conceitos de zootecnia de precisão, pecuária de precisão. Acaba ainda tendo tecnologia, que aí acaba fazendo a famosa adoção da tecnologia, mas não o uso correto, porque a adoção é uma coisa, eu posso adotar, mas teoricamente eu não vou usar. Então, o uso da tecnologia entra dentro desse conceito de zootecnia de precisão. Então, boa parte ainda, vou colocar ali, em torno de uns 70% dos pecuaristas ainda tem dificuldade em entender a importância e o valor da zootecnia de precisão e a adoção das suas tecnologias e o uso dentro da fazenda. Perfeito. E esse uso da tecnologia, ele é possível para a maioria dos nossos produtores? Ele não tem daqui a pouco produtor que, de repente, acha que vai ter um investimento muito alto e não vai conseguir ter um retorno para esse investimento? Aí que entra esse ponto, você pergunta muito interessante, que entra o ponto do conceito da escala tecnológica. Para eu conseguir entender se eu tenho capacidade ou não, primeiro eu tenho que melhorar partes dentro da minha fazenda, que entra o conceito de primeiro melhorar processos, depois os insumos, depois os produtos. Primeiro eu vou melhorar todos os processos da minha fazenda, que é o número de pesagens que eu faço, quantas adubações eu vou fazer, a quantidade de adubo que eu vou utilizar. Isso são processos. Agora, depois eu vou pular para os insumos, que aí eu vou utilizar qual a qualidade desse insumo. É um insumo de valor mais baixo ou valor mais alto? E aí depois eu penso qual é o equipamento que eu vou utilizar para aplicar esse adubo. Aí eu vou começar a trabalhar com isso. Então, a zootecnia de precisão é para qualquer produtor. A partir do momento que ele começa a entender que zootecnia de precisão não é só equipamento, mas é tudo aquilo que ele consiga fazer de gestão em tempo real e monitoramento constante. Então, pode ser aplicado para todos. A Granja na TV fica por aqui. Até amanhã.